Em Deuteronômio, capítulo 3, eu quero que você ouça essa leitura que diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém. Meus amados, nós queremos chamar a sua atenção para uma reflexão com a palavra do Senhor Jesus, que nós lemos no início, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele se referiu a esse texto bíblico. Ele disse assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Todo dia, nós que somos chamados ovelhas do Senhor, nós temos que entender que somos pastoreados pelo sumo pastor Jesus Cristo. E esse pastor Jesus Cristo, nós entendemos pela fé que ele mora dentro de nós. Eu posso te dar uma referência lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz assim: quando o nosso espírito uniu-se com o Senhor, nós nos tornamos um só com ele. Então ele habita dentro de nós, e nós precisamos ser pastoreado, direcionado, orientado por ele. Nós não podemos ser dirigidos pelas coisas desta vida. Por isso que em Provérbios 3:6 diz assim: reconhece Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Considerando isto, Jesus vem corroborar, porque a palavra é dele, lá também em Deuteronômio, ele está citando esse texto, quando ele diz assim: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que dá-nos a entender que precisamos ouvir Deus falar conosco constantemente, para a alimentação do nosso espírito, para a fortaleza nossa, fortalecimento também da nossa fé, para que a gente seja vitoriosos nessa caminhada que estamos empreendendo em direção ao céu. Por isso é importante orar. E aqui eu quero fazer convidar vocês para uma reflexão, para esse entendimento, porque eu sei que muitas vezes as pessoas são frustradas nas suas orações, porque não vê as respostas que gostaria de tê-las. E muita gente fica decepcionado porque não entende. Mas eu quero chamar a sua atenção assim: se todo dia, quem sabe uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes, você sentar solitário, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, lá pelo versículo 25, vai dizer: assentar-se solitário. Porque é como nós acabamos de ouvir o César cantar, é hora de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Esse entrar no quarto é você ficar isolado, é você ficar sozinho, sentar-se na presença de Deus. E a primeira coisa que deve acontecer é ficar calmo. É na quietude, diz o profeta Isaías 30:15, é na quietude que está a nossa força. Não é na nossa agonia, no nosso temperamento desesperado, na força do nosso braço. Não é assim. É na calma. Olha o que diz Salmo 46, versículo 10. É o Senhor falando com o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então assenta-se solitário, acalma a tua alma, fecha a porta, quer dizer, sai desse sistema do mundo e vai falar com Deus. Quando você estiver sozinho, calmo, lembra dessas palavras de Jesus. Olha o que ele diz: não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? O homem acredita apenas no pão que perece. Ele quer ter muita fartura, ele quer ter uma conta gorda financeiramente, ele quer ter 1 milhão de amigos, ele quer ter nome, crédito perante o povo, ele quer ter patrimônio, ele quer títulos, ele quer essas coisas destas vidas. As coisas desta vida são sentidas pelos 5 sentidos do corpo humano, que nos interagem nas coisas daqui. Mas todas essas coisas da terra, que são importantes para esta vida, você sabe que elas passam, elas falham, elas são efêmeras. Nós estamos vivendo um tempo da pandemia que dá muito bem para a gente entender isso. Você já pensou? Já morreram mais ou menos, acho que mais de 300 mil pessoas no mundo todo por causa dessa Covid. Aí você viu que a medicina não conseguiu resolver o problema dessas 300 mil pessoas. Você viu que o dinheiro, ou então o governo com todo o seu aparato, com todo o seu esforço, você percebeu que as pessoas ficaram dentro de casa e os seus melhores vestidos, suas melhores roupas não puderam usar. Às vezes seu carro bem confortável, que tem de marca, talvez não pôde nem utilizar, porque estava tudo enclausulado dentro das suas casas. Então foi se percebendo que essas coisas passam, porque o homem não pode viver só por isso. Tudo isso é necessário sim para esta vida. Quando estivermos sentados para falar com Deus, devemos ouvir as palavras de Jesus dizendo assim: não só de pão viverá o homem. Então, não só de pão. Claro que o homem vive do pão, mas não é só de pão. Então essas coisas você precisa agora fazer o que Jesus nos ensinou em Mateus 16:24. Quando ele disse assim: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Uma renúncia do eu, aonde você vai mostrar para Deus, através da tua fé, que mesmo com tudo que você tem desta vida, mas o mais importante neste momento, não são o pão que perece, mas a palavra que procede da boca de Deus. Aonde você vai sentar-se, meditar e dizer: Senhor, todas as coisas que tu tem me dado, tu faz isso por causa da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. As aves do céu, os animais do campo, os peixes do mar, até as flores do campo, o Senhor está cuidando de tudo. Ele vai cuidar de tudo isso e também vai cuidar dos homens, vai cuidar de nós, vai cuidar de todo mundo, porque o Senhor é bom para com todos. Porém, nós estamos buscando o que é mais importante. O que é mais importante para nós? É o pão que perece? Não. Mas a palavra que vem da boca de Deus. Ele diz: Ele é o pastor que conduz as suas ovelhas pelo caminho que vai nos levando aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele vai nos levando à vitória, Ele vai nos levando ao céu. E Ele quer que nós sejamos mais do que vencedores. Ele quer que sejamos aqui nesta vida um exemplo dos fiéis, um representante dEle, para refletir na terra a sua luz, refletir na terra o seu amor e também o seu poder. Para isso, precisamos ouvir a voz do Senhor. Olha como disse Samuel: fala, Senhor, porque teu servo ouve. No momento da oração, nessa reflexão, você se acalma, reconheça que todas essas coisas é dada pela bondade do Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu direcionamento. Então você vai ouvir com o teu ouvido espiritual, você vai olhar para o Senhor, contemplar a formosura, como diz em Salmos 27, versículo 4, contemplar a formosura do Senhor, olhar para Deus, para que Ele fale com você. Lá no Salmo 123, ele diz assim: assim como os olhos dos servos
estão atentas às mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão atentos às mãos da sua senhora, assim nossos olhos estão postos em ti, até que tenha piedade de nós. Nós levantamos nossos olhos espirituais para contemplar o Senhor e ouvir a sua voz. Ouvir, perceber o que o Senhor está falando com você. Porque quando você escuta uma voz do Senhor, quando você escuta a palavra de Deus, você é direcionado pelo caminho que deve andar. O profeta Isaías diz assim: quando você estiver numa encruzilhada e não sabe para onde ir, ouça a voz de Deus, que Ele vai te dizer: este é o caminho, andai por ele. Nós não podemos, meus amados irmãos, vivermos no mundo à deriva, apalpando, como que você saber onde é que vai, como tivesse perdido. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Ele pastoreia cada um de nós individualmente, porque Ele é o sumo pastor. Ele está cuidando de nós. Todos nós, é importante aos olhos do Senhor. E Ele tem um caminho, Ele tem um projeto para cada vida. E Ele quer direcionar você. Mas você precisa prestar atenção. Não ficar focado a tua mente apenas no pão que perece. Ele sabe que nós necessitamos disso e Ele vai nos dar. Mas Ele quer que você fite os teus olhos em Deus, os teus ouvidos atentos à sua voz, porque Ele vai cuidar de você. Quando você estiver nessa meditação, faça uma coisa a mais. Se o Senhor está dentro de nós, lembra que Ele disse assim, em Mateus 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então esse Cristo que vive em nós, como disse Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele pode te usar para, através de você, curar os enfermos, através de você, salvar as vidas, através de você ter uma palavra para as pessoas. Você é um instrumento de Deus. Reconheça Deus em sua vida. Tua alma terá paz. Você seguirá o caminho do Senhor. E sabe que na mão de Deus tudo está certo. Mesmo aquilo que você não entende, mesmo olhando para a situação que o mundo passa, mas saiba que Deus está no comando de tudo. E a seu tempo tudo virá ao seu fim. A seu tempo todas as coisas serão restabelecidas. Porque o Senhor tem na terra a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus, que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Essa igreja é a menina dos olhos de Deus. O Senhor está olhando para nós. E o Senhor vai dar paz. Então faça isso. Todos os dias, faça esse exercício espiritual. Como disse Paulo, o exercício físico, para pouco é proveitoso. Mas o espiritual tem muito proveito. Você tirar um momento para ficar com o Senhor e meditar, refletir, entender, ouvir, saber que caminho você vai andar. Isso é a vitória. Eu quero neste momento convidar a todos para nós orarmos. E nesta oração eu quero orar por todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão passando por algum problema de saúde, financeiro, familiar. E eu quero que você, ao receber a bênção, você comunique aí através dos telefones do nosso sistema de comunicação, conte a bênção, porque o Senhor vai fazer algo em nossas vidas. Se você crê, eu quero que você feche seus olhos, levante a tua mente para o céu, e eu vou orar e estender minhas mãos daqui em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, neste momento nós estamos realizando esse culto online, e eu estou chamando a atenção do teu povo para nós termos todos os dias um momento contigo. Entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, falar contigo e ouvir a tua voz. A tua voz é muitíssimo agradável aos nossos corações. Só ela nos direciona pelo caminho que devemos andar.
Então, Senhor, eu quero também te pedir, em favor de todas as pessoas que estejam enfermas, eu estendo as minhas mãos sobre essa pessoa para que seja curada. Eu repreendo o mal, repreendo a enfermidade, repreendo a pandemia, repreendo a morte, repreendo em nome de Jesus Cristo e declaro vitória para o teu povo, restabelecimento dos seus casamentos, que os seus lares sejam refeitos, que a vida financeira, Senhor, também sejam refeitas e teu povo possa voltar para a igreja em breves dias, para nós contemplar o Senhor e adorar o teu nome. Assim oramos, Pai, declarando a tua bênção do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja com todos.